Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao canal Evangelho no Sertão. Nós estamos aqui hoje num propósito de contar um testemunho que com certeza vai impactar a sua vida, vai impactar a vida de muitas pessoas. Antes de começarmos esse testemunho, eu gostaria de pedir para você se inscrever nesse canal, deixar o seu like, tá? E compartilhar esse vídeo para que outros irmãos e outras pessoas também possam ouvir esse testemunho muito forte. Antes de apresentar o irmão que está aqui do lado, eu gostaria de deixar um texto, o qual Paulo escreveu dizendo que o Evangelho de Jesus Cristo é poder de salvação para todo aquele que crê. Quem está aqui do meu lado hoje é o missionário Carlos, né, um grande amigo nosso aí, e que Deus transformou a vida desse homem. Esse canal tem esse objetivo de mostrar a realidade e o poder de Cristo aqui no sertão. Nós estamos na cidade de Paulo Afonso, aqui no norte da Bahia, e o Evangelho de Jesus chegou aqui e chegou na vida desse amado irmão, e ele vai nos contar o que Cristo fez na vida dele. Pai do Senhor, meu irmão, fica à vontade. A paz do Senhor a todos, né? Muito boa noite, né? A todos aí que vão nos assistir através desse meio de comunicação, né? Como o presbítero Anderson Luiz estava falando aí, né? Eu sou missionário hoje, sou o missionário Carlos, né? Mas para mim chegar até aqui, amados, foi, né, bastante difícil, né? Não foi fácil, né? A Bíblia diz que a causa e a razão de não sermos consumidos é as misericórdias de Deus sobre nossas vidas, né? E para mim estar aqui hoje, né, isso, né, é um plano de Deus na minha vida, irmão, né? Vamos lá. Né, eu cheguei aqui, eu sou natural da cidade ali de Belém de São Francisco, né, Pernambuco, né? Cheguei aqui em Paulo Afonso aos 8 anos de idade, né, com o sonho de construir uma nova vida, né, de alcançar alguns objetivos, né. Aceitei a Jesus ali logo com os meus 12 anos, né, conheci a palavra de Deus, o amor de Deus, né, e constituí família, certo, um rapaz trabalhador, um jovem, né, com sonhos e objetivos, uma vontade de vencer na vida, certo, mas a Bíblia também ela vem nos alertando que não devemos dar lugar ao diabo e devemos estar em constante vigilância, né? E nessa parte, né, foi aí aonde eu falhei, certo? Né? Conheci alguns amigos, certo, que eram mal influências na minha vida, né? Então eu nunca tinha bebido, não conhecia drogas e tal, essa coisa, né, meus amados? E né, devido a essas amizades eu fui descobrindo essas coisas aos poucos, né? Inclusive eu gostaria de avisar a todos vocês que tenham bastante cuidado com quem seus filhos estão andando, né? Porque as maus amizades elas corrompem sim os bons costumes, né? Porque é assim, meus amados, eu sei que ninguém, pai e mãe nenhum vai ensinar algo de errado aos seus filhos, né? Então isso a gente aprende com os amigos, certo? Eu sou um testemunho vivo disso, vocês vão entender ao longo dessa nossa conversa. Veja bem, meus amados, então eu fui conhecendo alguns amigos, né, que ali fui descobrindo essas coisas que eram atraentes. O pecado é atraente, certo? O pecado, ele nos traz, assim, embelezamento aos olhos, certo? Então com isso eu fui esfriando o meu lado espiritual, me afastando um pouco da igreja, até que quando eu fui perceber, amados, eu estava totalmente aprisionado no mundo do pecado, certo? Nas mãos do inimigo, né? Comecei a consumir álcool, né, drogas, né? Que não vem tudo de vez, vai vindo aos poucos, presbítero Anderson. Então, ali eu fui conhecendo o álcool, maconha, né, a cocaína, o crack, né, minha vida foi toda dilacerada. Eu cheguei, né, a se tornar um dependente químico, amados, né, e foi uma luta, né, foi uma luta travada, né, cheguei aí, assim, para alguns centros de recuperações, né, como o Ágape, certo, que fica na cidade de Petrolina. Fui para o Bom Jesus, né, do pastor Isidório, ali na cidade de Candeias, né, e no ano de 2018, né, já depois de uma grande luta travada, conheci o Manaim, que fica ali, né, na cidade de Aracaju,
certo? Passei um período, né, de tratamento, que são 6 meses, certo? E achei que estava firme, né? Vou voltar para o seio da minha família, né? Aonde ali, mais uma vez, cheguei a me decepcionar, e a decepcionar, assim, minha família, do modo em geral, né, amados? Porque todos, né, que tem um filho, um irmão, né, um tio nas drogas, no álcool, né, quem vai ouvir que tem alguém na família vai entender o que eu estou falando, né? Apostam todas as fichas, né? Ficam felizes em saber que aquela pessoa está bem, né? Então eu vim com toda a certeza de que estaria tudo ótimo na minha vida, né? E ali logo depois de 3 meses, né, eu tive uma recaída, né, amados? Então passei mais, né, um período assim de mais ou menos uns 3 meses nas ruas, né, porque não é a família que joga um familiar na rua por conta do álcool, da droga, não, é ele mesmo que procura as ruas, né, pela facilidade de estar se drogando, se alcoolizando, né, mendigando na grande maioria das vezes, né, e roubando, certo, amados? Eu também é importante eu frisar aqui, né, que eu passei por algumas cadeias devido a pequenos furtos, né, e um grande tempo da minha vida, eu acho que uns 6 anos ali, eu tenho umas 10 passagens, né, só aqui pela cadeia de Paulo Afonso, né, pelo sistema prisional aqui dessa cidade, né, e devido à migração, procurando outros rumos na minha vida, tentando resolver por mim próprio, né, cheguei aí, desci ali para o estado de Pernambuco, onde mais uma vez ali na cidade de Arco Verde, cheguei a ser preso, né, depois passei 2 anos e 3 meses, olha só, meus amados, o contexto dessa história, né, não foi fácil, né, depois de 2 anos e 3 meses, né, recebi como ele chama lá no sistema, um bonde para uma outra cidade chamada Canhotinho, né, e ali naquela cidade passei mais 1 mês e 15 dias para poder receber o semiaberto, né? Saí com as tornozeleiras eletrônicas, né? E novamente depois, para você ver como o inimigo faz na sua vida, ele tenta lhe destruir de todas as formas, né? E mais uma vez cheguei a ser preso ali na cidade de Garanhuns. Veja só, presbítero Luiz, o que o inimigo faz, como é que uma pessoa, né, tenta entrar em uma delegacia para tentar subtrair algo dali dentro, né? Só Jesus na causa, meus amados. Então, né, não foi fácil. Mais uma vez fui preso, mais 7 meses de prisão. Não foi fácil estar aqui. É importante, né, Carlos, falar para quem ouve que a maioria, eu acredito que a grande maioria dos dependentes químicos passa por esse processo, por essa experiência de furtar, de roubar, exatamente pela aquela ganância, aquele desejo de usar. O cara não trabalha, está jogado na rua, então o único meio que tem é roubar. Começa a fazer isso dentro de casa, quando a família não aguenta mais e vai parar na rua, aí começa a fazer pequenos furtos, até mesmo grandes furtos, né? E isso é muito importante o pessoal entender esse processo aí, que o diabo começa, na verdade, como você começou o testemunho falando, começou com álcool. E a Bíblia fala que um abismo chamou outro abismo, né? Isso. Vem o álcool, vem o cigarro, vem a maconha, vem a cocaína, aí vem o crack, e aí passa por todo esse processo que você falou aí. É bastante interessante você falar, né? Eu vou ler um texto aqui que vai se encaixar bem, né, nessa sua palavra aí. Veja só, presbítero Luiz, a Bíblia nos diz aí, para os irmãos que estão nos ouvindo, em Salmo 31, versos 11 e 12, está nos dizendo o seguinte, meus amados: por causa de todos os meus inimigos fui opróbrio dos meus vizinhos, um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles como um morto. Sou como um vaso quebrado, certo? Está escrito no livro de Salmos, né? Como a gente sabe, se encaixa bem com o que nós estamos falando aqui. Veja só, irmãos, né? Um opróbrio, um horror, um esquecido no coração dos meus conhecidos, né?
Muitas vezes, sim, como você falou aqui, cheguei, né, a fazer furtos em casa, porque a gente começa em casa, né? Foi bastante interessante você frisar, presbítero Luiz, né? Eu cheguei, sim, muitas vezes cometer alguns furtos em casa, né? Celulares de minha irmã, de minha mãe, né? Bicicleta do meu pai, muitas vezes, né? Não foi uma nem duas, né, irmãos? E sempre a família perdoa, né? Graças a Deus, né, eu tenho uma família a qual me apoia bastante, né? Por isso estou aqui hoje, né? E não foi fácil, presbítero Luiz, né? Então, no decorrer dessa situação, né, ainda na cidade ali de Garanhuns, né, meu pai morou lá, né, por um determinado tempo, e a qual ali tinha uma outra família, uma outra esposa, uma outra mulher, né? E devido não estarem aguentando mais aquela situação, eles chegaram a me botar para fora de casa. Foi aí onde o meu chão desabou, né? Eu comecei a morar nas ruas. Eu cheguei a morar numa casinha do cachorro que o vizinho me cedeu, entendeu, irmãos? Não foi fácil, né, vencer, não foi fácil estar aqui hoje, certo? Então, né, comecei a mendigar. Eu estava morando nas ruas, presbítero Luiz, né? E não foi fácil. Então, eu nunca perdi o contato de minha mãe. E nenhuma das vezes eu ligando, né, eu pedi ajuda. Mãe, me ajude, por favor, não aguento mais essa vida. Eu quero parar de sofrer, mãe. Mesmo conhecendo a palavra, mas eu me encontrava aprisionado, sem forças, irmãos. Né, como o pastor Vitor, né, nosso pastor Vitor, ele costumava dizer que não tem como você se enxugar dentro de uma piscina. É necessário que você saia e peça uma toalha para você poder se enxugar. Então era necessário eu sair daquele calabouço, do fundo do poço, porque ali eu nunca ia conseguir. A Bíblia diz, Jesus falando em uma das suas ministrações, ele falou que sem mim nada podeis fazer, e ninguém vai ao Pai senão por ele, né? Então nós devemos, todavia, ter a certeza em nosso coração que só quem vai poder mudar o quadro da nossa história é Jesus. Sem Ele nós não podemos fazer nada, né? É interessante eu falar para os irmãos também, né, que está escrito lá em João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se está escrito em outra passagem onde eu não me encontro, e se verdadeiramente acreditar que o Filho do Homem, Deus, lhe libertou, verdadeiramente sereis livre, né? Então foi bem assim, meus amados. Aí foi aonde, né, minha mãe enviou um dinheiro ali e pediu para que eu voltasse para casa, no caso aqui Paulo Afonso, né? Então eu voltei, né, na certeza que iria mudar. Logo quando eu cheguei aqui, né, mais uma vez eu esqueci de mencionar no começo, apoiado pelo presbítero André ali, né, que ali onde ele sempre me apoia, né, na grande maioria das minhas quedas, né? E mais uma vez ele me deu uma oportunidade de trabalhar, né? Foi aí onde eu imaginei nos meus pensamentos que ia dar certo, né? Para se concretizar a palavra de Deus, que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Lá vai eu mais uma vez lutar contra minhas paixões, os meus desejos carnais, e tentando ali uma semana, duas, né? O presbítero André comprou uma moto para mim se deslocar da prainha para o BTN, onde a gente morava. E ali eu ia com essa moto para casa. Veja bem, meus amados, um adicto, né, um dependente químico, né, não é fácil, né? Logo ali, né, todos os alcoólatras, eles têm um costume de falar que eu vou tomar uma para almoçar, eu vou tomar uma para tomar um banho. Então, já é uma desculpa. Veja só que ilusão o diabo coloca na tua mente, né? E com essa uma para almoçar, né, foi aonde eu vim ali a empenhar a moto do nosso presbítero André em uma boca de fumo, né? Eu não me lembro o valor, né, mas me lembro que eu até voltei para cidade ali de Garanhuns, Pernambuco, devido a mágoa que eu senti dentro de mim por mais uma vez ter traído a confiança, né, de meus conhecidos, né, pessoas. Isso é importante você falar, eu vou interromper aqui. Amém. Porque o diabo, você que está ouvindo aí isso aqui, olha, o que ele falou é muito importante. O diabo, ele dá os pratos, ele tira a gente da nossa consciência, Zé Carlos, e depois ele mesmo injeta na gente
a nossa fraqueza e o erro que a gente cometeu. Então ele dá o prato, e a partir do momento que ele dá o prato, ele nos mostra, ele começa a apontar: aí, tu errou, tu caiu, tu falhou. Nos envergonhar. E ele nos envergonha dessa forma. Isso é quando o Adão cai lá com Eva, ele maqueia lá o cenário todinho, e depois que ele maqueia ali que Adão e Eva caem, a consciência do erro chega até ele através do pecado. Então o diabo, ele costuma apresentar pratos para depois ele mesmo lhe aprisionar naquilo que você falhou e errou. É bem dessa forma, né? Ele mesmo, ele vem com a bandeja, né? O meu pastor Jefferson, né, a qual nós vamos entrar, né, logo mais aí a gente vai falar sobre isso. Ele costuma dizer, né, que o diabo ele nunca vem, né, de uma maneira, como é que eu posso dizer, bruta. Ele sempre vai chegar para tentar lhe encantar de mansinho, né? Vai te mostrando, né, uma mulher, vai te mostrando um amigo que está ali, um amigo que consegue só beber aos finais de semana, né? Mas o que a gente tem que entender, né, é que não devemos dar lugar ao diabo. Efésios 4:27, de forma alguma, né? Quando, né, nós aceitamos a Cristo, né? Ele vem, faz uma reforma, né, lhe deixa totalmente transformado. Mas se você, né, se desvia dessa oportunidade, automaticamente ali, né, você vira uma presa fácil nas mãos do inimigo, né? Já tentaram tirar, inclusive, as minhas vidas algumas vezes, né? Carrego algumas sequelas, né? E Deus sempre tem, né, me livrado, tem dado livramento, né? Como eu falei já para vocês, não foi fácil, tá falando aqui do que Deus fez na minha vida, né? Aí mais uma vez, como eu estava falando, retorno ali para a cidade de Garanhuns, né? Aonde ali, né, sempre, amados, a cidade, não a cidade em si, mas o local ali sempre foi Sodoma e Gomorra na minha vida, né? Pelo fato de existirem muitas pessoas que se alcoolizam, que usam droga, né? E devido ao tempo que eu passei lá, eu tinha essa dificuldade. Então, para mim lá era o Egito, né? A Bíblia diz que nós não devemos buscar socorro no Egito, né? Então, diversas vezes foi um passo para minha recaída, né? Aí, mais uma vez, minha mãe nunca desistindo de mim, né? Como você sabe, presbítero Luiz, minha mãe é evangélica até hoje, graças a Deus. Ela conheceu o evangelho através de mim no início da minha trajetória de vida, né? Foi através de mim que chegava em casa empolgado: mãe, o culto foi uma bênção, foi uma maravilha, senti o amor de Deus. Então ela foi despertando ali nela, né, a vontade de vir para a casa do Senhor. E graças a Deus ela permanece até hoje. Acho que 10 anos ela está na presença do Senhor. Os 10 anos que eu tenho no mundo da destruição, né, no mundo do álcool, das drogas, que eu tinha, né, o tempo que ela tem de evangelho, né. Aí minha mãe mais uma vez, né, conheceu o presbítero Luiz, né, um missionário do Centro de Recuperação Manaim, né, e falou da minha situação. Inclusive, né, pessoas lá fizeram alguns vídeos de pessoas, né, me espancando, né, numa roda de álcool. E então minha mãe se desesperou, né, e buscou mais uma vez ajuda, né. Foi aí onde mais uma vez eu retorno para a cidade de Paulo Afonso, né, mais uma vez acolhido pelo presbítero André, como eu falei já, né, e ali ele mais minha mãe travaram uma batalha, né, do dia para a noite para me levar para a cidade de Aracaju, Centro de Recuperação Manaim, né, aonde atualmente estou ali há 1 ano e 6 meses na presença do Senhor, né. Foi ali aonde, né, eu fui consagrado a missionário, foi ali aonde eu encontrei força, né, da cidade de Aracaju, Sergipe, do Centro de Recuperação Manaim, eu fui transferido para o Centro de Recuperação Basilai, Manaim também, em João Pessoa, certo, amado? Foi ali aonde eu tive um encontro real com Cristo. Foi ali aonde eu me apaixonei pelo que faço, que eu posso estar ali resgatando, indo ali resgatar através da palavra do Senhor outras pessoas, né, nas ruas. Inclusive temos alguns vídeos gravados, né, não sei se vai ser possível mostrar, né, e
Deus transformou totalmente a minha história de vida, Márcio, né? É 1 ano e 6 meses né, graças a Deus, na presença do Senhor, limpo do mundo do álcool e das drogas, né? Reconstituir totalmente assim a confiança das pessoas a quais estavam tristes devido à minha situação de vida, né? Graças a Deus, inclusive gostaria de agradecer, né, primeiramente a Deus, né, e ao Centro de Recuperação Manaim, Pastor Jefferson, um abraço, estamos juntos, meu querido, né? Então foi aí, Anderson Luiz, aonde, né, graças a Deus, estou na presença do Senhor esse tempo, né? Mas para servir de testemunho para as pessoas de casa, interessante, meus amados, é sempre estar em constante vigilância, certo? A gente chega no centro de recuperação sempre na esperança de dar tudo certo, né? Mas ali é onde vai se travar uma grande batalha, meus amados. Não é fácil. Para vocês que têm algum problema, se um dia vocês quiserem procurar um centro de recuperação, seja ele Manaim, seja ele outro centro, né? O que é interessante é você buscar ajuda, porque sozinho você não vai conseguir, certo, amados? É interessante vocês saber que quando você chegar lá, o inimigo vai ficar furioso, porque ele não conseguiu tirar a sua vida, ele não conseguiu te descer à sepultura, então vai se travar uma batalha constante. A primeira delas é a abstinência natural do corpo, né? Você vai sentir a falta da droga, do álcool, vai fazer com que você queira desistir do seu tratamento, né? Mas a palavra de Deus lá em Tiago 4, verso 7, está dizendo: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Meus amados, é bastante interessante, né? Você se apegar com esse versículo, né? Assim que você vai ver: e conhecereis a verdade vos libertará. Vou relatar mais uma vez, né? Então, né, essa é a primeira dificuldade. Uma outra dificuldade que você vai encontrar é: você vai criar na sua mente a ilusão de que você, né, logo ali nos primeiros dias, que você consegue, que você, eu passei 15 dias, eu passo um ano, mas não é bem assim dessa forma não, mas a mente de um adicto, ele cria, né, uma ilusão, uma mentira que até você mesmo acredita, né? Como vocês viram no início, eu falei, foram 4 vezes indo para um centro de recuperação para poder, né, ter a resistência, né? Não vai ser de primeira não, meus amados, né? O diabo, ele não vai desistir de primeira, né? Ele pode até se aquietar ali um pouquinho, porque você está na presença do Senhor, na casa do Senhor, porque ali no centro de recuperação existem pessoas de Deus, pessoas que se doam, que oram, que se apresentam para que as suas vidas estejam debaixo das santas proteções do Senhor, né? E é bem dessa maneira, meus amados. A palavra do Senhor como eu me firmei, né? Primeiramente, a palavra do Senhor em Isaías 43 e verso 18 está dizendo: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. O verso 19 vai dizer que Jesus tem coisas novas para a gente, que Ele pode colocar um caminho no deserto, que Ele vai colocar um rio no esmo, em lugares inabitáveis, né? Então foi assim que começou a minha transformação de vida, né? Hoje no Centro de Recuperação Manaim eu sou um líder de equipe, né? A qual tenho uma responsabilidade, veja bem, um adicto, né? Ter a responsabilidade de ter nas mãos um carro novo do ano, de poder estar, né, instruindo pessoas, né? São 5 pessoas que eu tenho na minha equipe, né? São 5 pessoas que eu lidero, pessoas que são ex-adictos também, né? Missionários hoje, que vão ali fazer o ID do Senhor, né? A gente faz um trabalho vendendo os chaveirinhos na praia, né? E não é só a venda dos chaveirinhos, através da venda desses chaveirinhos a gente vai chegar lá e vai falar para uma mãe de família, né, que nós éramos adictos, que nós éramos opróbrios, que nós éramos dependentes químicos, alcoólatras, e conseguimos nos libertar. Através do centro de recuperação conhecemos o amor de Deus. Então isso é interessante do centro de recuperação. E aí às vezes até essa pessoa que está sendo vendido o chaveiro, deve ter alguém na família, porque infelizmente essa droga ela tem se alastrado,
e ela pode ter alguém na família que esteja nessa situação. E é daí que ocorre o resgate que vocês fazem, né? Então, conta pro pessoal como é que esse projeto que vocês fazem, que tem entrado em favela, né? É bem dessa forma, né? Bem dessa forma. A gente trabalha com a vendagem dos chaveirinhos, aonde você, né, chegou à conclusão brilhante, que é bem dessa forma. Através da venda do chaveirinho, a pessoa que está ali, a gente não chega tão somente oferecendo o chaveirinho, olha aqui, compra um chaveirinho. Não, olá, boa tarde, eu sou o missionário Carlos, faço parte da Casa de Recuperação Manaim, onde ali nós acolhemos pessoas em situação de rua, dependentes químicos, alcoólatras e idosos abandonados, que nós também recebemos, né, pessoas que têm problemas assim, que estão nas ruas, né, a gente acolhe essas pessoas, né, e ali essas pessoas ouvindo isso, é sério, e falo também, né, e sou um ex-dependente químico, ex-alcoólatra, a qual hoje sou um missionário buscando aqui ajuda para outras pessoas. É através da venda desses chaveirinhos que a gente consegue manter a Casa de Recuperação, né? O Centro de Recuperação Manaim, né, está espalhado no Nordeste, Sudeste, né? Eu acredito que no presente momento, não tenho a certeza, mas eu acho que é em torno de 24 casas de recuperação, né? Um projeto que Deus tem usado tremendamente, né? Quero, né, também parabenizar, né, o nosso pastor Manuel Vieira, que é o presidente do Centro de Recuperação Manaim, a qual, né, também foi um ex-alcoólatra, né? Deus tem usado tremendamente, 30 anos de evangelho, o nosso pastor Manuel, e no ano de 1999 teve a ideia de fundar o Centro de Recuperação Manaim, que vem ajudando muitas vidas. Olha, presbítero Anderson, a gente vê os sinais, né? A gente vê a glória de Deus, é possível, é notório, a gente vê o poder de Deus, né? Inclusive o nosso pastor Jefferson, né, um ex-dependente químico, né, uma pessoa a qual também teve algumas passagens pelo sistema carcerário, né, quase, né, chegou a perder a vida, né, em algumas brigas de faca, né? E então Deus, ele tem mudado a história de vida das pessoas através desse centro de recuperação, né, a qual eu faço parte, né, sou missionário dessa Casa de Recuperação. Como você falou, nós também fazemos um trabalho de resgate, nós fazemos uns sopões e entramos ali, né, nas Cracolândias, né? A cidade de João Pessoa tem alguns bairros que são dominados pela droga, né? Então a gente entra ali e resgata essas pessoas, né? Fala do amor de Deus, fala que vivemos aquela vida e que Deus transformou, né? Então isso é o que é interessante, presbítero Anderson Luiz, né? A gente tem que ter o reconhecimento e, né, que Deus pode fazer. E também é interessante falar que a gente percebe que esse tratamento no que se refere à dependência química, a uso excessivo de droga e de álcool, há um processo de libertação, né? Às vezes as pessoas procuram muito medicamento, psicólogo, não descartando esses recursos, mas a gente percebe que a real libertação disso é Cristo. É Cristo. E é importante frisar que lá no Manaim, a base da transformação da vida dessas pessoas é Cristo, né? É a não palavra. Tem medicação, não sei não. se há medicação. Não. A única medicação que o Manaim... É culto em cima de culto. A única medicação que o Manaim disponibiliza é isso aí, né? Logo cedo pela manhã, né, o sino costuma tocar pontualmente às 6 horas. E o provérbio que a gente chama, que é o nosso culto devocional, presbítero Luiz, né, logo às 7. Ali então você tem uma hora para se preparar para o culto. Todos os dias, né, temos o culto pela manhã, terça, quinta, sábado e domingo, culto à noite, né, um culto bastante festivo ali na cidade de João Pessoa, no Manaim Basilai, né, o nosso pastor Jefferson, ele é vocalista, né, de um ministério evangélico que é o Iri Louvadeira. Se vocês quiserem também, né, ver, né, nosso projeto, é só acessar aí. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessar o trabalho do pastor Jefferson, é isso? Isso. O link aqui no carro. Então, como eu estava falando, né, e
Os dias que não tem culto à noite, vai ter umas gincanas bíblicas, né? Ali eles vão se reunir, o pessoal do Centro de Recuperação Manaim ali, Basilar de João Pessoa, vão se reunir à tarde ali, né? Vai ter o coordenador, né? O diretor, para estar ali falando do amor de Deus para as vidas deles, né? E a grande maioria das pessoas se apegam no testemunho das pessoas antigas, né? Então a gente, né, se prepara bem, assim, conversa bastante com Deus, né? É bem dessa forma aí. Então, o Manaim, graças a Deus, Deus tem, né, usado, né, através do Manaim, pessoas têm se reencontrado, né, na sua vida, né? Então, bem dessa forma, meus amados, né? Nunca, né, o que eu gostaria bem de frisar aqui é: nunca desista de um familiar seu, nunca diga está tudo perdido, né? A Bíblia diz que ainda há esperança para uma árvore cortada, né? Está lá em Jó essa passagem. Se há esperança para uma árvore cortada, amados, então por que não há esperança para um ser humano que Deus pagou um alto preço ali na cruz, né? Fomos comprados por um alto preço. Cristo, né, mostrou o amor que Ele tem por cada um de nós. Ele não desistiu de nenhum de nós, né? Ele resistiu, foi até o final. Então nunca desista de um familiar seu. Se é um primo, se é um irmão, se é um filho, vai em frente, procura ajuda, né? Procura ajuda. É interessante também nós frisarmos aqui, né, que é interessante que a pessoa que tem a dependência queira, né, porque eu acho que é muito pouco, né, no nosso país, caso de internações compulsórias, né, ou seja, ter que levar a pessoa à força. Não. Centro de Recuperação Manaim, o portão está lá, você quiser pedir para sair, você sai, né, mas a prova disso sou eu, né? Tô lá há 1 ano e 6 meses, né? E não desisti em nenhum momento, em nenhum segundo, né? Tem que realmente querer sair da piscina e pegar a toalha que é Cristo, né? Pegar a toalha para se enxugar, né? É justamente isso, né? A gente tem que querer, mesmo que as pessoas digam, não tem mais jeito, tá perdido, tá derrotado, aí só a morte. Não, nós tivemos um exemplo bem claro do passado, né? Aquela mulher do fluxo de sangue, ela se esforçou, né? Ela passou por todas as barreiras. Imagine só, Jesus andava cercado pela multidão e ela rompeu essa multidão e tocou na orla de Jesus. Então a orla de Jesus hoje, meus amados, né, não vou falar particular assim, Centro de Recuperação Manaim, a orla de Jesus para um dependente químico é um centro de recuperação. É necessário que você chegue ali para conhecer a palavra de Deus, para você adquirir, né, o conhecimento. É o conhecimento que vai te fazer resistir, amados, né? Não desista, jamais, tente, lute, né? Não foi fácil, né? Como você mesmo conhece um pouco da minha história, não foi fácil estar aqui hoje, né? Foi bastante turbulento, né? Até eu mesmo, né, missionário Carlos, tentei algumas vezes tirar a minha vida, né? Presbítero André uma vez mesmo chegou a cortar a corda, a cortar a corda, meu irmão. Você pode não saber dessa história, mas depois você pode se informar direitinho, né? E não foi uma nem 2 vezes, né? Cheguei em algumas vezes me pendurar ali naquela ponte aqui que atravessa Paulo Afonso ali para tentar tirar a minha vida, né? Mas algo, né, que habitava em mim, o Espírito de Deus não deixava, não permitia, né? Então, não foi fácil, né? Foi bastante turbulento, mas graças a Deus, eu louvo a Deus, né, como eu falei, né, por, né, a vida da minha mãe, que se esforçou bastante para que eu estivesse aqui hoje. E agradeço grandemente aí, né, sou grato ao Centro de Recuperação Manaim, né, a qual me acolheu no momento em que ninguém, né, dava nada por mim, né. Então eu gostaria de deixar aqui mais uma recomendação daquilo que o missionário Carlos começou a falar. Preste muita atenção nas amizades dos seus filhos, tá? Às vezes parece uma coisa inocente, mas é um projeto do diabo ali para tentar escravizar a sua família.
E se você tem alguém na sua família que está passando por esse processo, o qual o missionário José Carlos já venceu e já passou, procure ajuda, procure a Cristo. E nesse momento, missionário Carlos, eu gostaria que você estivesse fazendo uma oração para talvez essa mãe, esse pai, essa tia ou essa avó, tá? Que está aflita aí agora nos assistindo, não sabe mais o que fazer, que já tentou como sua mãe tentou outras vezes, e acha que é o fim, acha que não tem mais jeito. Eu gostaria que você levantasse uma oração aqui para que Deus faça uma obra na vida de quem está assistindo agora. Amém, amém, né? Então, né, vamos orar, meus amados, né? A Bíblia diz que aquilo que é concordado no céu, né, que é concordado na terra, será concordado no céu, né? E Deus, neste momento, Ele vai estar ouvindo sim a nossa súplica, a sua súplica. Então somente feche seus olhos neste momento e ora junto comigo. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, Senhor Jesus Cristo, neste momento, Senhor, quero em primeiro lugar te agradecer por essa rica oportunidade, que através, Senhor, dessas palavras a qual foram, né, mencionadas aqui, o Senhor possa estar alcançando a vida de outras pessoas. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, neste momento, vai tocando no coração, Senhor, daquela mãe de família aflita, meu Pai, que nesse momento, Senhor, está nos assistindo, mas também está preocupada por ter um filho, meu Pai, nas ruas, por ter um filho com a dependência química, alcoólica, seja ela, Senhor, qual for, meu Pai, vai tocando neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Vai de encontro, meu Pai, aquelas pessoas que se encontram debaixo, Senhor, daquelas marquises. Vai de encontro, meu Pai, aquelas pessoas que estão, meu Pai, no consumo de droga, naquelas construções abandonadas, meu Pai. Vai tocando no mais profundo do ser dessas pessoas, meu Pai. Em nome de Jesus, desde já, meu Pai, vai entrando com providências, meu Pai, na vida, Senhor, dessas famílias, Senhor. Vai tocando, Senhor, no coração daqueles filhos que desistiram, Senhor, que estão com amargura no coração por ter um pai, né? A gente sabe que na grande maioria das vezes envergonha, mas que o Senhor possa estar transformando, Senhor, o quadro de vida dessas pessoas, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, desde já, né, meu Pai, entra com providência, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, vai fazendo a obra, meu Pai, em nome de Jesus, que pessoas possam estar, né, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Que pessoas possam estar, meu Pai, em nome de Jesus, te dando atenção, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Desde já, assim te oramos e já te agradecemos com a certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de mandar um grande abraço para todo mundo aí do Projeto Manaim, aí de Aracaju, Sergipe, aí de João Pessoa, na Paraíba, enfim, e onde houver esse centro de recuperação, esse trabalho, essa associação, esses homens de Deus, né, que não é fácil chegar numa favela, não é fácil chegar a numa pessoa ali na abstinência, ainda no uso, né, no efeito da droga, pegar aquela pessoa, resgatar, dar banho, cortar o cabelo, né, missionário Carlos? E tem toda essa questão da estética também, do cuidado, da paciência, entendeu? Então, esses homens e essas mulheres, porque há também mulheres, pastores missionários que também trabalham nesses projetos, não é fácil e não são contadas a história dessas pessoas. Por isso que nós estamos aqui, para contar a história dessas pessoas e pedir a você de casa que quando tiver no seu culto de missão ou na sua oração, lembre dessas pessoas, né? Às vezes a gente quer lembrar dos missionários que estão em outros países, em outros lugares, e esquecemos de pessoas que estão do nosso lado, que estão fazendo missão, tirando pessoas da rua. Então ore por essas pessoas, interceda essas pessoas, ajude esses projetos. Isso é muito importante. Quando vê alguém com chaveirinho vendendo, vai lá e compra para dar uma força, oferta na vida dessas pessoas. Você vai estar ajudando a obra do Senhor, tá? Esse é o missionário Carlos, ex-dependente químico, homem que já foi preso, ex-alcoólatra e hoje missionário para a glória de Deus, resgatando pessoas nas ruas e mostrando o verdadeiro amor, o amor de Cristo. Esse é o canal Evangelho do Sertão, que tem por fim contar histórias como o missionário Carlos, homem transformado e que Cristo chegou na vida dele e usa ele para transformar a vida de outras pessoas. Eu queria pedir a você, mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho em todas e compartilhe esse vídeo em nome de Jesus.
Muito obrigado, missionário Carlos. Amém. E Deus Tamo continue junto. abençoando a sua vida. Amém. E obrigado você por ter assistido e estar com a gente até aqui. Que Deus te abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. Meus amados, mais uma vida que decidiu buscar ajuda no Centro de Recuperação Manaim. Estamos levando agora, em nome de Jesus, uma vida que creio que Deus, em nome de Jesus, vai restaurar essa vida. Centro de Recuperação Manaim, resgatando vidas. Pode entrar, meu amado, pode entrar em nome de Jesus. Fica à vontade. Opa, vai lá. Então é na outra praça, eu acho. Vamos lá, em nome de Jesus. Só colocar a mãozinha. Aí. Muito boa tarde, a graça e a paz, povo de Deus. A graça e a paz, meu querido pastor Jefferson. Estamos aqui, meu pastor, nessa tarde. Acabamos de resgatar mais uma vida. Nosso irmão Gilvan. Tá ali o nosso irmão Alisson ali, né? Fazendo o seu trabalho. Conseguimos, o pastor, encontrar essa vida aqui, né? Tava perdido aí nas ruas, desgarrados, né? E Deus colocou ele em nosso caminho. Estamos levando para o Centro de Recuperação Manaim, aonde ali ele vai, né? Poder ter um encontro real com Deus. Muito boa tarde, meu pastor. A graça e a paz. Que Deus abençoe. Muito boa tarde, amados, a graça e a paz do Senhor. Pastor Jefferson, acabamos de chegar aqui, né, para depositar o dinheiro e encontramos essa vida aqui, né, nosso amado irmão Joel, juntamente com o nosso irmão Roberto, né, conseguiram conversar com o nosso irmão. Como é seu nome? Itamar Alves de França, que estava nessa situação, né, estava aqui parado numa calçada, né, à beira do caminho. Então nós falamos do Centro de Recuperação para ele, os meninos falaram, e ele decidiu ir para o Centro de Recuperação, meu pastor. Mas como o senhor está na estrada, eu estou tomando a permissão e a ousadia de levá-lo. Quando o senhor chegar, o senhor nos avisa, né? Porque não tem como eu entrar em contato com o senhor. Fazer um convite. O senhor não tem interesse de ir para um Centro de Recuperação, não? Aonde ali o senhor vai, né, estar junto com pessoas que querem uma mudança de vida. Vai estar ouvindo a palavra do Senhor, né? E em nome de Jesus sair dessa vida, meu querido, porque Deus, ele tem o melhor para mim e para você, né? Deus é Pai. Eu também passei pela sua situação, cheguei a morar nas ruas, né? Como o senhor está aqui agora, né? Mas em nome de Jesus, através desse centro de recuperação a qual me acolheu, o Senhor Jesus me libertou, né? O senhor tem interesse de ir conosco? Se o senhor quiser ir, eu posso estar lhe levando agora. Amanhã. Amanhã? Amanhã. Pronto, então amanhã eu vou estar passando aqui, viu? Como é o nome do senhor? Israel. Seu Israel, né? Eu vou estar passando aqui amanhã, tá bom? Sabe? Muito boa tarde pro senhor. Tamo junto. Eu, Carlos, Prometo diante de Deus e da igreja, prometo diante de Deus e da igreja, como testemunha, honrar o meu compromisso de missionário evangelista do reino de Deus, cumprindo cabalmente o meu ministério, de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. E para isso eu empenho a minha honra e a minha vida. Eu, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e autorizado por essa igreja, eu te consagro a missionário evangelista do Reino de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz... Foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Amém? Graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor.
Até aqui o Senhor vem nos dando forças e aquela vontade de acertar para estar aqui.